Tem coisa mais perversa do que um homem que sai de casa dizendo que vai proteger a cidade e volta usando o horário de serviço para violentar a própria esposa? Tem. É quando o Estado, que deveria proteger, vira cúmplice por omissão. Esta foi a denúncia da Samara, ex-esposa do ex-comandante Rodella, que não foi só violentada, foi calada, porque o suposto estupro que vem de um homem fardado carrega um bônus, o silêncio institucional. E nesse jogo sujo, quem grita por justiça vira o problema, e quem assedia, comanda. Olá, eu sou Adriana Andreozzi, presidente da AGES, Associação de Guardas e Servidores do Estado de São Paulo. E hoje eu quero falar sobre as denúncias que cercaram o ex-comandante da Guarda, Eliezer Rodella. Não especificamente sobre o caso, mas sim sobre os bastidores que cercaram e cercam a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Em 26 de março de 2025, um vídeo foi ao ar no canal Histórias de Divórcios. Samara, advogada, voz calma, mas carregada de dor, disse que o marido, servidor da segurança pública, saiu para o trabalho. No meio do expediente, voltou para casa e a violentou por trás. Quando a gente estava morando nessa casa que até então eu achava que era dele, que era mais pro fundo lá da Zona Leste de São Paulo, teve uma vez, ele trabalha numa instituição de segurança, né? E eu nem vou falar aqui porque não me comprometer. E aí eu não trabalhava, na verdade eu só estava dando um auxílio pro hotel, porque eles venderam o hotel, e eu fiquei 2 anos ainda auxiliando nas reclamações trabalhistas, que é o prazo prescricional. Então eu recebia um salário por mês, eu já tinha um dia do fundo garantido, um dinheiro guardado, então eu falei, vou finalizar minha faculdade mais tranquila, fazer, né, os estágios, e aí eu vou tirar o OAB, aquele sonho, né? Aquele projeto que a gente tem. E aí, no meio, saiu para trabalhar. E durante o horário dele de trabalho, ele apareceu lá e ele me violentou. Me violentou. É que são coisas assim, a gente tem lapsos de memória, sabe? Depois que a gente passa por um... Mas isso eu lembro bem. E por trás... E foi chocante, assim. Como mulher, eu posso imaginar que, conforme o relato dela naquele quarto, naquele dia, deve ter ido embora o pouco de dignidade que ainda resistia. Ela falou com cuidado, sem citar nomes, quase que pedindo desculpas por o expor. E ainda assim, o silêncio foi mais barulhento do que qualquer denúncia. Entre os relatos, ela contou que pediu leite para a filha recém-nascida e ouviu um não, que a bebê foi parar no hospital por desnutrição. Curioso é que um dia, há alguns anos, ironicamente, foi ela quem o defendeu publicamente em vídeos como esposa e advogada. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, eu e a doutora Samara, do Ministério Público. Nós viemos aqui protocolizar um documento referente aos abusos que está acontecendo na corregedoria. E temos certeza que isso está com os dias contados. Não é isso, doutora? Exatamente. As pessoas têm me cobrado um posicionamento como presidente da AGE sobre esse assunto. Mas a demora em fazer o vídeo não foi descaso, mas estratégica. Porque eu precisava ter certeza de alguns fatos antes de me pronunciar. Afinal, quem forma opiniões precisa ter responsabilidade na hora de manifestar seu posicionamento.
Porque assim, eu sinto muito, mas eu não sou dessas que grava vídeo com cara de indignação cenográfica para dizer, olha, estamos atentos aos desfechos. Isso não é novela, é a denúncia de um crime. O tempo que eu levei para fazer esse vídeo foi para ouvir, para cruzar dados, esperar a máscara cair sozinha. Porque se tem uma coisa que a hipocrisia não consegue sustentar por muito tempo, é o teatro. E apesar da grave denúncia, todos têm direito ao contraditório e ampla defesa. E para o ex-comandante não é diferente. Mas depois de ouvir todas as denúncias da filha, da outra ex-esposa, e mais uma live com mais denúncias ainda muito mais detalhadas, fica difícil ficar calado. O Rodella foi suspenso 11 dias depois de viralizar aquele vídeo. 11 dias. Como é que ninguém viu o vídeo antes? O secretário não viu? O corregedor não viu? A administração inteira tirou férias no Instagram? Eles podiam ter agido de ofício, mas continuaram fazendo cara de paisagem e continuam tentando aliviar uma denúncia grave de estupro. O fato do estupro só é mencionado pela Samara nas suas denúncias. Mas para suspender o guarda que deixa de entregar um mero relatório para a administração, tem eficiência cirúrgica. Com o comandante é diferente? Eu me pergunto, isso foi ignorância, incompetência ou conivência? Vou dar um spoiler. Nenhuma das três é desculpa aceitável. Até porque o histórico de assédio do Rodella não é boato. Está registrado no Ministério Público. Está registrado na memória de vários guardas e até na memória de algum dos seus pares. Até porque um assediador jamais se preocupará em respeitar o seu par. Afinal, o seu ego inflado ocupou o lugar do cérebro. Não fosse isso, jamais cometeria tantos atos descabidos. As informações necessárias aqui que a gente precisa para trabalhar. Ele consegue ativar o cartão. Esse aqui é o nosso superintendente de inspetor Rodella. Senhores, eu preciso que vocês não filmem aqui dentro, não tenham essa permissão para fazer essa filmagem. O prefeito pediu para vir hoje. Prefeito, eu não recebi nada, eu sou comandante aqui. Os diretores não receberam e eu preciso que o senhor primeiro me passe isso para dar continuidade. O senhor tem? Não, nós somos pré-candidatos. Então, por favor, me acompanhe. Mas ainda assim, em janeiro, virou comandante, nomeado, promovido, parabenizado, porque o sistema não julga caráter, ele julga conveniência. A AGE já fez um dossiê com mais de 80 páginas. Teve até suicídio documentado por assédio. Sabe o que aconteceu? Eu fui processada 9 vezes por quem tinha a obrigação de me apoiar nessa demanda. Mas nós ganhamos todos os processos, graças a Deus. Só que no Brasil, expor o podre dá mais trabalho do que cometê-lo. O Ministério Público não ouviu nenhuma das testemunhas. E a Controladoria mencionou na apuração a possibilidade de me responsabilizar por expor dados, e não os assediadores que o geraram. É mais ou menos como culpar o termômetro pela fé. E ainda querem nos convencer de que há programas de combate ao assédio dentro da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Só que programa sem resultado é panfleto. E panfleto não salva mulher, não protege bebê, não pune comandante assediador. Eu vou te provar a conivência institucional. A AGES ajudou a organizar o encontro das guardas municipais femininas do estado de São Paulo junto com a Comissão GEFENS. Mais de 60 municípios mandaram oficialmente suas guardas femininas. Oficialmente. Fizemos em Embu das Artes com mais de 400 guardas. Fizemos em Santana do Parnaíba com mais de 700 guardas femininas. Oficialmente, apenas 3 de São Paulo compareceram. Fizemos em Ilha Solteira com quase 300 guardas femininas. São Paulo não participou. E quando fizemos em São Paulo, cidade que tem 1.800 mulheres na corporação, sabe quantas vieram oficialmente? Uma. De mãos dadas, mudamos o mundo. E com passos firmes
levantamos bandeiras, ensinando a sororidade a cada segundo, ainda que vazias estejam as cadeiras. Somos guardiãs, filhas do aço e da coragem. Em cada passo gravamos a força da viagem. De cidades diferentes, mas com a mesma missão. De mãos dadas, erguidas, somos a revolução. Isso é boicote. Isso é institucionalizar o silêncio para o assédio. É por isso que demorou tanto para tomar uma providência com o comandante. Esconder o escândalo político é prioridade. Providências sobre assédios e crimes, como esse da denúncia, não são importantes para a Guarda de São Paulo. E se acaso for diferente para o atual secretário, eu não quero ser injusta. Então, o senhor pode chamar a AGES para o ajudar a implantar um programa contra os assédios. Mas é para chamar a AGES e não os amiguinhos da secretaria. O senhor gostaria, secretário? A AGES topa. O que incomoda a gestão não é o barulho das vítimas, é o eco das verdades que elas trazem. E não se engane, o assédio não é só obra de homens, não. Mulheres também assediam, protegem, se calam, reprimem. Não é prioridade dos homens. A estrutura é mais podre que o elenco. E quando a IDEMAS, que foi criada para proteger mulheres, vira a campeã das denúncias de assédio? Se nós juntarmos isso à denúncia do ex-comandante, aí a gente entende que o lobo não está mais à porta. O lobo ganhou crachá e senha da portaria. Aí eu pergunto a você, o silêncio vai continuar sendo cúmplice? Ou a gente vai romper a bolha da vergonha que a gente passou e começar a chamar pelo nome o que está diante dos nossos olhos? Tem coisas que não é só desvio de conduta, é crime. Não é caso isolado, acordem, isso é estrutura. E não adianta decorar a cartilha de proteção às mulheres, fazer comemoraçãozinha e esquecer de praticar no dia a dia. Porque amanhã pode ser a sua filha, a sua mãe, a sua esposa, porque elas não estão na corporação. Mas se você morrer e elas precisarem de atendimento como qualquer do povo, vocês queriam que determinados colegas as atendessem ou as consolassem? Eu sei, 95% da corporação é idônea, mas os 5% assediadores, e alguns entre eles têm poder e protegem uns aos outros, né? Isso aí dá um problema e atrasa a corporação. Só que eu não quero mais passar vergonha porque eu sou guarda e eu amo a minha corporação. Eu honro a minha profissão. E mais, se não for a sua esposa, a sua filha sofrer, não tenha dúvida, o próximo vai ser você. Uma hora o assédio chega em você. Então entenda de uma vez por todas. Quando uma mulher é assediada, todas são. Quando uma denúncia é ignorada, todas correm risco. O assédio não é só ato, é o silêncio que segue. E esse vídeo é o grito que o sistema tentou calar. E antes que algum engraçadinho venha comentar no vídeo, mas mulher também comete um monte de violência. Faz. Mas eu vou te dar alguns números. Em 2024, houveram 1.467 vítimas de feminicídio. 90% dos assassinos eram homens. Ocorre um estupro a cada 6 minutos. E o Brasil ocupa o 5º vergonhoso lugar no ranking mundial de violência contra as mulheres. Violência de mulher contra homens são tão poucas que nem formam estatística. Comece a pensar nisso e exigir respeito da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Aprendam, estudem sobre o assunto, evoluam, mudem os conceitos pessoais. Mas antes de mais nada, aprendam seus direitos para que possam se defender, criando inclusive rede de apoio. Aprendam a se defender, porque se esse problema estava no comando e ninguém viu, ninguém olhou a ficha corrida para colocar no comando da guarda uma pessoa que leva uma denúncia dessas,
Imagina o que vai acontecer, guarda terceira classe, com você. Entenda uma coisa, o passarinho não confia no galho, ele confia nas próprias asas. E se hoje você precisar voar para longe do assédio, saiba, a Agis não deixa parceiro para trás. Nós somos a Agis e a Agis é você.